Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou trazendo para os irmãos mais uma dica de livro. Eu quero apresentar para vocês este livro aqui, ó, O Espelho dos Mártires, que tem por autor um pregador menonita do século XVII, chamado Tilleman Van Bright. Este pregador menonita, ele fez uma profunda pesquisa histórica na época em que ele viveu, e ele fez uma compilação da história dos mártires da igreja cristã. Já havia outros livros na época escritos que falavam sobre os mártires, né? E este homem ele fez uma compilação de vários textos, de vários testemunhos, né? De vários documentos da igreja perseguida, que no caso da igreja dele é o que nós chamamos hoje de igreja menonita, né, que é uma igreja de linha anabatista lá do século XVII. Os menonitas já são lá do século XVI, mas o autor deste livro aqui é do século XVII. E ele faz essa pesquisa e ele lança este livro com a intenção de dar um vigor na fé dos irmãos que estavam sendo perseguidos, tá? Como os irmãos sabem, todas as igrejas que vieram da reforma radical, ou seja, da reforma anabatista, elas foram duramente perseguidas, não apenas por católicos romanos, mas também por outras igrejas de linha protestantes, tá? Então, os anabatistas, eles foram muito perseguidos, e aqui, no Espelho dos Mártires, nós temos o registro de vários irmãos anabatistas que foram perseguidos por sua fé, que demonstraram seu amor a Cristo, entregando a sua própria vida, e muitas vezes de maneira muito cruel, né? Homens que foram torturados por sua fé, mulheres, crianças, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e não negaram a fé até o último momento, permaneceram firmes, confiando no Senhor Jesus Cristo. Então é um livro muito inspirador, né? É um livro que nos apresenta várias histórias, que ao mesmo tempo são histórias tristes por conta da tortura que estes irmãos sofreram, mas também são histórias maravilhosas, porque nos fazem pensar a respeito da fé cristã, da fé verdadeira, daquela fé que permanece até o fim, pois é uma fé que está depositada no Senhor do universo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este livro aqui, ele possui um pouco mais de 300 páginas e dezenas de histórias de homens de Deus que entregaram a sua vida por Jesus Cristo. Este autor, ele é um pregador menonita do século XVII, e ele traz uma linguagem um pouco diferenciada da linguagem que é apresentada no famoso livro dos Mártires, escrito por John Foxe. Também um livro lá daquela época, né? Aqui no Brasil é muito mais conhecido o livro dos Mártires, do John Foxe, do que o Espelho dos Mártires, do Tilleman Van Bright. Este autor menonita, o Tilleman Van Bright, ele traz uma abordagem que tenta incentivar a nossa fé, tá? Ele não só apresenta o relato da morte, os detalhes de como aquela morte aconteceu, ele demonstra também a importância da fé e a importância de permanecer firme até o último momento, pois sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele estará conosco sempre, né? Nós sabemos que este tempo que nós passamos aqui nesta terra é algo que se acaba, mas nós sabemos que existe uma eternidade em que estaremos com Cristo. E estes homens de Deus entregaram as suas vidas por Jesus Cristo e permaneceram firmes até o último momento. Falando um pouco mais sobre este livro, foi publicado, né, pela publicadora menonita, distribuído aqui no Brasil pela Literatura Monte Sião. Ele é um livro que tem um pouco mais de 300 páginas, e ele começa lá no primeiro século, falando da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, fala também da morte de João Batista, fala também do martírio dos apóstolos, fala também do martírio daqueles personagens que estavam ali no primeiro século, os primeiros cristãos, como, por exemplo, Marcos, né, que é o autor do Evangelho de Marcos, e outros personagens mais, como Barnabé,
Ele vai lá para o segundo século, vai falar da perseguição da igreja que aconteceu no segundo século, vai falar do martírio de Policarpo, de Inácio, ele vai falar do martírio de várias pessoas que entregaram a sua vida por Jesus Cristo ali no segundo século. E aí ele continua, terceiro século, quarto século, e aí o autor ele faz um salto lá para o século X, XI, XII, depois ele faz outro salto temporário lá para o período dele, século ali XVI, em que houve a perseguição contra os anabatistas, tá? E ele vai focar muito nessa perseguição contra este grupo chamado anabatista. Para quem não sabe, os anabatistas foi um movimento de reforma dentro do que nós chamamos de reforma protestante. Este movimento de reforma é conhecido como a reforma radical, né? Porque eles foram além dos reformadores, tá? E eles não tinham uma ligação com o Estado, como é o caso da Igreja Luterana do Lutero, como é o caso da Igreja do Zwingli, que eram igrejas ligadas ao Estado, né? E os anabatistas eles não tinham essa ligação com o Estado. E por conta disso eles eram perseguidos tanto por católicos como também por protestantes, tá certo? E a palavra anabatista vem do fato deles serem chamados por seus inimigos com este nome, tá? Eles não se identificavam como anabatistas. Eles eram chamados de rebatizadores, que é isso que significa a palavra anabatista. Eles eram rebatizadores. Por quê? O que é que acontecia? Com base nas escrituras, né, eles não aceitavam o batismo infantil, e quando alguém se convertia à fé bíblica, eles batizavam a pessoa após a confissão de fé daquela pessoa, né? É o chamado credobatismo. A pessoa crê e aí ela é batizada, né? Como está dito lá em Atos capítulo 8, no batismo do eunuco. Quando o eunuco está ali caminhando junto com Filipe está evangelizando ele, e o eunuco vê ali a água e diz, né, o que é que impede que eu seja batizado? E aí Filipe coloca a cláusula para o batismo. Se crê de todo o teu coração, você pode ser batizado, né? Então, o credobatismo ele é baseado em passagens bíblicas como essa. Mas as igrejas da época que batizavam recém-nascidos, né, como uma herança do catolicismo romano, eles chamavam estes grupos que batizavam utilizando o método credo-batismal, né, a pessoa crê e é batizada, eles chamavam estes grupos de rebatizadores. Então, esses anabatistas, no plural, porque eram vários grupos diferentes, eles tinham essa crença em comum, de que o batismo verdadeiro é aquele batismo que ele é feito após a profissão de fé. E aí, dentro desses grupos de anabatistas, nós temos anabatistas que batizavam por aspersão, por efusão, desculpe, né? E por imersão. Tá? Então, existe o batismo por efusão e o batismo por imersão ali nesses grupos anabatistas. Posteriormente, ficou mais conhecido o batismo por imersão, tá certo? Mas é muito interessante nós observarmos o quanto que esses homens e mulheres permaneceram firmes na fé bíblica, né? Muitos deles foram mortos por causa dessa questão do batismo, pois quando eles tinham uma criança, o casal eles tinham um filho, o Estado ou a igreja do Estado queria obrigar aquele casal, aquela família, a batizar aquela criança. E eles rejeitavam esse batismo e por conta disso acabavam sendo perseguidos e mortos, porque não aceitavam o batismo que era oferecido às crianças. Mas eles criam que o batismo verdadeiro é aquele batismo que é realizado na Bíblia, que é o batismo depois da declaração de fé, depois da pessoa confessar que crê em Jesus Cristo. Então, nós temos aqui várias histórias de homens de Deus que entregaram a sua vida baseados naquilo que eles criam das Escrituras Sagradas, baseado naquilo que eles criam da Bíblia, tá bom? Então é um livro muito bom. Você que está pesquisando a história da igreja, você que gosta de biografias, este livro é muito importante para você, porque você vai conhecer personagens aqui que são pouco conhecidos aqui no Brasil, como, por exemplo, o caso do famoso Dirk Williams, tá? Dirk Williams é aquele famoso personagem da história da igreja que, mesmo sendo perseguido, ele acabou ajudando os seus perseguidores e morreu por conta disso, mas não deixou de ajudar, seguindo o exemplo que o Senhor Jesus Cristo colocou para ele, que é de amar ao próximo, né?
A história do Dirk Williams está contida aqui neste livro. Ele era um homem que, em um determinado momento, alguns dos perseguidores o acharam e ele fugiu. E quando ele fugiu, ele atravessou um lago que estava congelado. E quando um dos seus perseguidores foi atravessar também este lago, este gelo rachou e quebrou, e aquele homem afundou dentro daquele lago congelante. E Dirk Williams, diante dessa situação, ele é induzido pelo Senhor Jesus Cristo, né, pelos ensinamentos que nós temos do Senhor, a ajudar aquele homem, e aí ele volta, em vez de ele fugir, ele volta e ajuda aquele homem. Né? E aí, nessa volta, ele é capturado e ele acaba sendo morto, né, pela fé e por praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou a ele, que é de amar ao próximo como a si mesmo. Né? Aquele homem que foi resgatado, ele se converteu à fé cristã e ele passou a anunciar o evangelho por onde quer que ele ia. E essa história do Dirk Williams, ele anunciava também, porque foi um meio pelo qual o Senhor Jesus Cristo demonstrou o seu grande amor por ele. Tá certo? Então, irmãos, tem histórias como essa do Dirk Williams. Tem, como eu falei, a história dos apóstolos, como foi que os apóstolos foram martirizados, como foi que os apóstolos testemunharam da sua fé até o último momento de vida. Tem história de personagens como Marcos, tem história de personagens como Timóteo, segundo século, Policarpo, Inácio, tá? Perseguições gerais, perseguições de grupos. Então, vocês vão ver aqui homens e mulheres, e até jovens, crianças, que permaneceram firmes na fé cristã até o final. Tá? Curiosidade sobre este livro ele não está completo, ok? A obra O Espelho dos Mártires, ela é uma obra muito maior, mas aqui nós temos as principais histórias selecionadas e publicadas em português para que nós possamos conhecer também a história desses homens que são pouco conhecidos, né, pelas demais igrejas, tá? Porque fazem parte do grupo mais ligado ali aos anabatistas, tá bom? Então é este livro publicado em português pela publicadora Menonita, distribuído aí pela Literatura Monte Sião. Eu aconselho aí a leitura desse livro, foi muito inspirador para mim, eu fui muito impactado pelas histórias que estão aqui. Então, eu espero que, se você já leu este livro, você possa colocar um comentário e dizer aí o que foi que você achou deste livro, né? Pois, para mim, foi de muito impacto mesmo na minha vida cristã. As histórias não são histórias muito longas, tá? Você consegue tranquilamente, dentro de uma organização de tempo, fazer uma leitura de cada capítulo por dia, né? Você vai lendo um capítulo por dia e você vai sendo alimentado por essas histórias de fé, tá bom? Então, outra coisa que é interessante eu falar é que este livro aqui, ele tem ilustrações, tá? Tem várias ilustrações em preto e branco mesmo, como vocês podem ver aí, tá? Ele é todo ilustrado, tá? Boa parte das histórias tem algum desenho que demonstra um pouco de como foi ali aquele momento do martírio, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deixem seu like aí. Coloquem o comentário de vocês. Se o conteúdo do canal tem edificado a vida dos irmãos, tem sido de alguma soma para o crescimento dos irmãos dentro da caminhada cristã, eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, né? Sempre quando surgir um novo vídeo, dá lá um like, coloca um comentário, tá bom? Para que você possa dar uma força aí para o canal poder crescer aí dentro da plataforma do YouTube. Tá certo, meus irmãos? Fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.